Guerreiro de Álfico, seja bem-vindo. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Lei dos Juizados Especiais não acabou ainda. Aquela lei boa que cai na prova, ok? Trouxe mais alguns institutos que normalmente, olha só, tá fazendo às vezes lá uma peça, alguma coisa. Aí cai a questãozinha lá, você vê, puta, essa questão aqui, ela traz um caso que é de juizado especial. Você tem que citar. Você vai ter que citar principalmente, ó, transação penal ou suspensão condicional do processo, a depender do caso. Sempre é cobrado, ok? Primeiro que eu trouxe. Transação penal, que é um instituto dos juizados especiais. Qual que é a finalidade dos juizados especiais? Ó, medidas despenalizadoras. A primeira dela está aqui, ó. Transação penal. Eu coloquei aqui, transação penal também é um acordo. Pensa comigo, a composição civil dos danos, a gente viu que é cabível em ação penal pública condicionada à representação ou ação penal privada, porque é um acordo entre vítima e o agente agressor. Aqui, ó, transação penal. O acordo será feito entre Ministério Público e o agente. O agente é aquele que comete a infração penal, ok? Então aqui não é vítima, agora Ministério Público. O melhor caso de se pensar é a ação penal pública condicionada à representação. Aí você vai pensar comigo. Na ação penal pública condicionada à representação, a vítima ela pode fazer o acordo. Se ela não faz acordo, ela representa. Ela representando, o Ministério Público poderá agir. O Ministério Público podendo agir, foi passado a ele essa função institucional, aí ele pode apresentar proposta de transação penal. Ok? Então, ó, depois da homologação civil dos danos, eu tenho transação penal. Só lembrar que lei dos juizados, medidas despenalizadoras. Tento o acordo, composição civil dos danos, tenho transação penal, tenho suspensão condicional do processo, muita coisa para não ir para a cadeia. Ok? Então, aqui entre o Ministério Público e o agente. Eu coloquei aqui embaixo, ação penal. Apregou a lei dos juizados que a ação penal é pública. Eu vou deixar só assim. Ação penal pública. Por quê? Porque a lei dos juizados falou o seguinte pra gente. Ó, caberá a transação penal após a representação, aí você pensa, ação penal pública condicionada à representação, ou na ação penal pública incondicionada, porque é um acordo feito entre o Ministério Público e o agente, aquele ofensor. Tem doutrina que fala que cabe transação penal nas ações penais privadas, mas aí seria entre a vítima e o ofensor. Mais difícil, a lei não prevê, isso aí é a doutrina que entende que é possível, ok? Continuando, o que é a transação penal? Falei, mas não disse o que é a transação penal. Transação penal é o seguinte, depois que recebida a apresentação ou ação penal pública condicionada, o Ministério Público chega e fala assim, ó, vamos acabar com o processo aqui, vamos acabar. Eu aplicarei diretamente uma pena restritiva de direitos ou multa, acabando com o processo. Aí o agente fala que ele cometeu a infração e fala assim, eu posso acabar com o processo agora, desde que eu cumpra uma pena restritiva de direitos, prestação de serviço à comunidade, ou pague uma multa. Ok? E o processo acaba. Isso é transação penal. No entanto, nessa transação penal, tem que tomar cuidado com esse segundo elemento aqui. Quando o Ministério Público fala, ó, você pode pagar uma multa e acabar com o processo. Significa dizer, e agora é uma pergunta, que o agente está assumindo a culpa? Não. Não reconhecimento da autoria. Ele não está dizendo que é culpado. Diferentemente lá dos Estados Unidos, lá do Labeling Approach. Ok? Aqui ele não reconhece a autoria. Tranquilo? Continuando. Trouxe os casos aqui de vedações à transação. A transação penal é um baita instituto. O cara cumpre diretamente uma pena restritiva de direitos ou multa e não vai para cadeia nunca. Não vai para cadeia. Acaba o processo, porque um processo penal é demorado, aquela coisa que sabe como é que é, né? Há um desgaste muito grande. Então você pensa comigo, ele não é livre. Não é em todo caso que eu posso ter transação penal. Eu trouxe aqui, vedações à transação penal. Autor condenado pela prática de crime, a pena privativa de liberdade. Se ele já foi condenado pela prática de um crime, não cabe transação penal. Já tem uma condenação contra ele, a pena privativa de liberdade. Não vai caber transação penal. Só marcar aqui, ó, crime. Pela prática de crime, a pena privativa de liberdade. Segundo,
ter sido beneficiado anteriormente no prazo de 5 anos. Então, isso aqui, às vezes, a pessoa está respondendo 2, 3 processos. Aí ela recebe uma transação penal no primeiro processo. Ela vai ficar 5 anos sem poder transacionar de novo. Então, a depender do caso, o próprio agente fala assim, neste caso aqui, eu sou inocente, eu vou até o final para provar minha inocência. Eu não quero transação penal, porque existe um outro processo que eu vou querer essa transação penal. Vai ficar 5 anos impedido de fazer uma transação penal, ok? Se você olhar a transação penal, a pessoa que faz transação penal não vira reincidente, você apenas escreve por causa desse prazo aqui, mas reincidência não tem, não reconhecimento da autoria. E por último, circunstâncias judiciais. Se as circunstâncias judiciais, artigo 59, são desfavoráveis, não cabe transação penal. Se você olhar culpabilidade, antecedentes, conduta social, aí não vai caber transação penal. Se forem desfavoráveis, tem que ser favoráveis, ok? Continuando, características da transação penal. Trouxe aqui algumas características. A transação penal é um acordo entre o Ministério Público e o agente do delito. Se o Ministério Público oferece a transação, para que se tenha transação, é necessário a aceitação. O agente terá que aceitar a transação penal. Justamente por quê? Porque ele vai cumprir uma pena restritiva de direitos ou uma multa diretamente. E essa aceitação tem que ser feita por ele e pelo defensor. Prevalece sempre a vontade dele, é lógico, mas tem que ser feita por ele e pelo defensor. Continuando. Não cabimento de arquivamento. Não cabimento de arquivamento. Isso aqui está na lei. Esse é um ponto que na prática fica meio deixado de lado. Mas pensa comigo. O Ministério teve a representação, ou é ação penal pública incondicionada. Aí o Ministério Público pegou lá, no caso aqui, termos circunstanciados. Ele viu que não tem prova suficiente, é caso de arquivamento. Neste caso aí, ele deveria arquivar. Ele não deveria propor transação penal. Muitos propõem transação penal, mas ele deveria arquivar. Para que se tenha transação penal, tem que ser um caso que não cabe arquivamento, porque o arquivamento precede. Se eu não tenho prova, tenho que arquivar. Manifesta, às vezes é uma manifesta excludente da ilicitude. Tenho que arquivar, ok? Tanto que, se o juiz entender que é caso de arquivamento e não de transação penal, ele pode aplicar analogicamente o artigo 28 e mandar para o procurador-geral, beleza? Terceiro, reincidência. Transação penal não gera reincidência. A pessoa não está assumindo, reconhecendo a autoria, então não vai gerar reincidência. Vou até cortar. E coloquei por último aqui que a transação penal somente em caso de infrações de menor potencial ofensivo. É caso da Lei 9.099, não é em todo e qualquer crime. Eu coloquei isso por causa da suspensão condicional do processo, que é diferente, ok? Em caso de infração de menor potencial ofensivo. Beleza, vamos lá. Próximo ponto. Descumprimento injustificado da transação penal. Então, houve a transação penal. O autor, o agente, ele descumpre a pena restritiva de direitos ou a multa, que foi imposta a ele diretamente para que se acabe com o processo. Aí eu coloquei o seguinte, se ele descumpriu a multa, não pagou a multa, eu não posso mais, é proibido, é vedado, converter multa em prisão. Isso é proibido. Então a multa será escrita como dívida ativa. Dívida ativa. Será escrito como dívida ativa. E tenta executar ele. Segundo, se ele descumpre a pena restritiva de direitos. Se ele descumpre a pena restritiva de direitos. Em relação à pena restritiva de direitos, a doutrina fica digladiando em relação a isso. Mas prevalece o seguinte, ó, o Ministério Público, para o não oferecimento da denúncia, propõe transação penal. Caso ele não propôs transação penal, ele ofereceria a denúncia. Se ele descumpre a pena, entende a Maria majoritariamente o seguinte, que o Ministério Público deve oferecer denúncia. Oferecer denúncia. Já que ele não quer um instituto aqui despenalizador, denuncia ele, ok? É o que prevalece. Alguns entendem que poderia até ir para a prisão diretamente, mas não, prevalece isso aqui. Próximo ponto aqui, prescrição. Será que o Ministério Público, quando dá a proposta de transação penal, será que ele oferecendo a transação penal, a infração, o crime, interromperá a prescrição dele? Será interrompida a prescrição dele?
Não. Será suspensa a prescrição? Não. O prazo prescricional continua a correr. Coloca aí, ó, em relação à prescrição. Proposta de transação, ó, não é interrompida, nem suspensa. É só você pensar comigo. Ocorreu lá o crime, ocorreu a infração penal. O primeiro caso de interrupção, zerar o prazo, é o recebimento da denúncia. Proposta de transação, não. Se houver suspensão condicional do processo, aí a prescrição fica suspensa conjuntamente. Ok? Ou então recebimento da denúncia, ou lá, no caso, sentença condenatória também vou ter. Continuando. Homologação da transação. Beleza. O melhor caso aqui de se pensar é a ação penal pública condicionada à representação. A vítima, ela podia compor civilmente o dano. Ela não compõe. Ela vai lá e representa. Ela quer condenação. Querendo a condenação, ela manda o processo, como é ação penal pública condicionada, para o Ministério Público. Aí o Ministério Público fala, é caso de transação, vou transacionar. Sendo um crime, eu tenho o Estado juiz aí por cima. O Ministério Público, quando propõe, essa transação necessita de homologação pelo juiz. É lógico que necessita de homologação do juiz. Aí eu pergunto, será que essa homologação, o réu lá, ele ficará livre do processo? Ficará livre do processo. Se ele vai ficar livre do processo, eu estou acabando com o processo, estou adentrando ao mérito. Aí você pensa assim, então neste caso aqui cabe apelação. Cabe apelação. E o prazo da apelação, 10 dias. De acordo aqui com a lei, de acordo com a lei dos juizados. Prazo de apelação dos juizados, 10 dias. Ok? Coloquei só para a gente ter uma ideia, sequência de atos. Vou pensar um pouco no que ocorre, não a prática como sim, mas o que deveria ocorrer. Pensa comigo, houve a infração penal. Aí não tem inquérito policial, tem um termo circunstanciado. O juiz geralmente fala assim, vamos ter uma audiência. Aquela audiência preliminar, aquela fase preliminar. Essa fase preliminar ocorre a tentativa de composição civil dos danos. A homologação da composição será por sentença irrecorrível. Irrecorrível. Beleza. Quando a vítima não ocorre a composição civil dos danos e for caso de representação, ela representa. Havendo a representação, o Ministério Público faz a proposta de transação penal. Na proposta de transação penal, a homologação cabe apelação. A homologação cabe apelação, prazo de 10 dias. Beleza. Depois que ele faz a proposta de transação penal e não é caso de transação, ele ocorre o oferecimento da peça acusatória. Coloquei aqui todos os atos, alguns não vai ter, se for ação penal privada, por exemplo, aí alguns atos não tem representação, por exemplo. Mas oferecimento da peça acusatória, você vai imaginar, oferecimento da denúncia, ação penal pública, oferecimento da queixa-crime, ação penal privada. Beleza? Coloquei aqui, ó, exame de corpo de delito. Delitos não transeuntes, deixam vestígios, é sempre necessário o corpo de delito, que deixam vestígios. Olha o que fala a lei dos dados para a gente. Para o oferecimento da denúncia, o Ministério Público pode deixar de lado o exame de corpo de delito, é prescindível, dispensado, também é dispensado o inquérito policial, tão somente termo circunstanciado, caso seja comprovada a materialidade por boletim médico. Tão somente o boletim médico aqui já vai suprir, ok? Beleza, aí o Ministério Público foi lá e ofereceu a denúncia. O juiz, antes de receber a denúncia, isso aqui está na sequência, ele cita o acusado. Ele cita aquela citação para trazer ele processo. Citação pessoal, por mandado, cabe citação por hora certa, não cabe citação por edital. Depois dessa citação, o juiz marca a audiência de instrução e julgamento. A audiência, praticamente, tudo isso aqui dentro da audiência. Lá na audiência de instrução e julgamento, ocorre uma nova proposta de transação. Caso não tenha ocorrido lá, aqui o juiz tenta uma transação penal. Continuando, antes do recebimento da peça acusatória, seja denúncia ou queixa, existe a chamada defesa preliminar. Eu dou oportunidade para o acusado falar. Ó,
você acha, o juiz fala assim para ele, você acha que eu devo ou não receber a peça acusatória? Ele vai lá e faz a defesa preliminar, fala assim, ó, eu acho que você não deve receber a peça acusatória, porque existe manifesta tipicidade na conduta, ou existe uma excludente da licitude aqui. Deveria ser caso de absolvição sumária, mas me citou, você quer receber a denúncia? Eu acho que não. Essa defesa preliminar não existe em todos os lugares. Por exemplo, lei de drogas eu tenho defesa preliminar, antes do recebimento da peça acusatória. Normalmente só fala depois do recebimento da peça acusatória. Okay? O juiz recebe, depois o acusado vai poder falar. Continuando. Depois do recebimento da peça acusatória, aqui sim, ó, interrompe a prescrição. Aqui interrompe a prescrição. O Ministério Público, que já iniciou o processo, já houve o recebimento. O processo já tem o Ministério Público como acusador, tenho lá o réu, que é a defesa, e eu vou ter também o juiz por cima. O Ministério Público, já que eu já tenho o processo, o Ministério Público pode fazer a proposta de suspensão condicional do processo. Então, só nesse espaço aqui a gente viu, ó, composição civil dos danos, transação e, por último, a gente vai ver suspensão condicional do processo. Para que haja suspensão condicional do processo, eu tenho que ter processo. E para que eu tenha processo, tem que ter o recebimento da peça acusatória. Ok? Beleza? Olha só. O recebimento da peça acusatória inicia processo. Se o juiz rejeita a peça acusatória, ele fala assim, ó, essa peça acusatória aí é inepta. Eu não tenho os elementos suficientes. Coloquei aqui, ó, rejeição da peça acusatória. O Ministério Público, ele acha, não, tem que ter processo. Eu entrei, eu ofereci a peça, oferecimento da denúncia ou queixa, e o juiz foi lá e rejeitou. Rejeição da peça acusatória. Caberá apelação. Caberá apelação. Ok? E essa apelação no prazo de 10 dias. Isso aqui cabe bastante prova. Por quê? Porque se fosse no Código de Processo Penal, caberia-se recurso em sentido estrito. Caberia o chamado rese. Se é diferente lá do Código de Processo Penal, normalmente cai em prova. Caberia recurso em sentido estrito. Só para ter uma ideia, a apelação lá no CPP, isso aqui é interessante, o prazo é de 5 dias. O prazo é de 5 dias. Aí você que está atento vai falar assim, o que é isso, professor? A apelação na lei dos juizados, 10 dias. A apelação no CPP, 5 dias. É o contrário. Se a celeridade eu preciso lá no juizado e lá no Código de Processo Penal o juízo comum, se aqui eu tenho celeridade, por que o prazo é maior? Por causa do seguinte, ó, a apelação no prazo de 10 dias já vai junto com as razões. Lá no CPP não, 5 dias mais 8 dias para as razões. Mais 8 dias para razões. Ok? Continuando, coloquei aqui também. Na audiência de instrução de julgamento, eu preciso estar concatenado tudo num ato só. Eu preciso terminar o processo. Nenhum ato será adiado e cabe condução coercitiva. Eu posso mandar buscar alguém. Vai lá, conduz ele aqui para a gente terminar logo com o processo. Audiência de instrução e julgamento. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Coloquei o próximo ponto. Recursos. Pensa o seguinte, lá, nessa audiência, o juiz dará a sentença. Normalmente, o juizado especial dispensa o relatório. O juiz dá a sentença. Dessa sentença, cabe recurso? Cabe recurso. Se você for pensar, juizado especial civil, o recurso é recurso inanimado. Recurso inanimado. Aqui cabe os recursos, tal, se adentrou o mérito, cabe apelação. Mas, o mais importante aqui, ó, turma recursal. Turma recursal. A turma recursal está no primeiro grau. E ela é composta por 3 juízes. Será composta por 3 juízes. Então, lá no juizado tem um juiz responsável, daquela sentença ela cabe recurso para a turma recursal. Não sobe para o Tribunal de Justiça. Ok? Coloquei também aqui a súmula 376. Mandado de segurança contra ato de juizado especial será julgado por turma recursal. Mandado de segurança contra ato de juizado especial será julgado por turma recursal. Coloquei um outro recurso aqui. Embargos de declaração. Esse é importante porque ele é diferente do Código de Processo Penal. Se é diferente, a gente tem que decorar. Diz pra gente a lei dos juizados que cabe embargo de declaração contra sentença ou acórdão. Sentença, fica até difícil falar, sentença é uma sentença, mas sentença é uma decisão feita pelo juiz do juizado. Acórdão pelo
pela turma recursal. Normalmente acórdão por tribunal. Acordo aqui pela turma recursal. Então, contra a sentença lá, juiz do juizado, cabe embargo de declaração. Contra acórdão da turma recursal, cabe embargo de declaração. E o embargo de declaração você vai ter que entrar com ele, vai intentar, quando houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida naquela sentença ou naquele acordo. Vale ressaltar, mas prova a primeira fase sabe como é que é, ó. No lugar de dúvida, lá no CPP está ambiguidade. Ambiguidade. O resto é igual, mas nesse aqui está ambiguidade. Ok? Prazo para embargo de declaração. O prazo é o seguinte, 5 dias. 5 dias para o embargo de declaração. No CPP, o prazo é de 2 dias. Código de Processo Penal, o prazo é de 2 dias. Essa frase que eu coloquei aqui embaixo, eu tirei ela da lei dos juizados. Vamos entender ela. Está escrito o seguinte, ó. Quando opostos contra a sentença, suspendem o prazo para recurso. Vamos pensar. Saiu uma sentença. Tem uma sentença lá. O recurso cabível, a apelação. Aí você pensa, sentença, apelação. Qual é o prazo para apelação? Aqui, 10 dias. Código de Processo Penal, 5 mais 8, no caso das razões. Beleza. Esses 10 dias, eu posso entrar com embargo de declaração? Posso, desde que você esteja no prazo do embargo. Tranquilo. Passaram-se 5 dias da sentença, aí eu entrei com embargos, que é o prazo de 5 dias. Até o julgamento do embargos, esse prazo fica parado, porque a apelação são 10 dias. Até o julgamento dos embargos, eu vou ter depois mais 5 dias, porque tão somente suspendem o prazo para recurso. Beleza? Continuando. Quando opostos contra sentença. Por isso que eu coloquei aqui que cabe embargo de declaração em sentença ou acórdão. Em sentença ou acórdão. Se for acordo de turma recursal, entrou com embargo, zera. Aí você vai ter 10 dias. Aí vai ter 10 dias. Se for no CPP, sempre interrompe, sempre zera. Só vai suspender se for contra sentença de juizado. Lá no Código de Processo Penal, seja sentença ou acordo, sempre vai zerar. Você entra com embargos, lá o prazo é de 2 dias, vai ter o prazo cheinho de novo, ok? Coloquei aqui outras questões importantes. Recursos extraordinários. Recurso extraordinário, seja recurso especial, no caso do STJ, ou recurso extraordinário no caso do STF, aqui em termo amplo. Ó, súmula 203 do STJ. Não cabe recurso especial de acórdão de turma recursal. Então, ó, recurso especial não cabe. Não cabe. Contra acordo de turma recursal. Súmula 640 do STF. Recurso extraordinário é cabível. Recurso extraordinário é cabível. Então, decisão de acordo de turma recursal, não cabe recurso especial, mas cabe recurso extraordinário. Continuando, outro ponto. Habeas corpus contra a decisão de turma recursal. Entendi o STF que por ser uma turma recursal, era um tribunal. Então, esse habeas corpus era julgado pelo próprio STF. Essa posição aqui, essa súmula está ultrapassada. Habeas corpus contra a decisão de turma recursal será julgada pelo tribunal. Será julgada pelo tribunal, seja TJ ou TRF. Conflito de competência. Conflito de competência entre juizado especial federal e juízo federal. Só pensar, tem um juiz federal e tem um juizado especial federal. Entendi o STJ que isso aqui era um tribunal. Se era um tribunal, esse conflito ia para o STJ. No entanto, isso falava a súmula 348, foi cancelada. Entende agora o STJ que esse conflito de competência será julgado no TRF, desde que seja da mesma subseção judiciária, seja do mesmo TRF. Se forem de TRFs diferentes, forem dois, o juízo federal e o juizado especial federal da 4ª região, vai ser TRF 4ª região. Mas se for diferente, aí sobe para o STJ. Ok? Último ponto nosso, suspensão condicional do processo. Aqui com calma. Propositura. Propositura da suspensão condicional do processo. Ministério Público.
Após o recebimento da denúncia, o Ministério Público pode falar assim, vamos suspender o processo, fala para o juiz, vamos suspender esse processo. Esse processo ficará suspenso pelo período de 2 a 4 anos, chamado período de prova, 2 a 4 anos. Então, ó, antes, lá no início do processo, o Ministério Público fala assim, não condena ele, vamos suspender o processo, já suspende o processo. Recebeu a denúncia, suspende o processo, de 2 a 4 anos. Vou colocar aqui, ó, aplicação da suspensão. A suspensão é aplicada quando a pena mínima seja até 1 ano. Até 1 ano. Interessante falar que a suspensão condicional do processo ela é aplicável não somente nos juizados especiais, seja em qualquer lugar. Às vezes o furto, lá no juízo comum, 1 a 4 anos, não vai para juizado, porque a pena máxima ultrapassou os 2 anos e muito. Neste caso, a pena mínima é 1 ano. Cabe suspensão? Cabe suspensão mesmo que lá no juízo comum. Seja onde estiver, se a pena mínima for 1 ano, cabe suspensão condicional do processo. Entende o STF também o seguinte, ó. Às vezes, a pena mínima é a multa, porque o crime eu tenho a pena de 3 a 5 anos, ou multa. Quando eu falo ou multa, a pena mínima é multa. Se a pena mínima é multa, é inferior a 1 ano. Mesmo que eu tenha de, dar um exemplo aqui bem grande, pena de 10 a 20 anos, ou, não pode ser ou multa. Qual que é a pena mínima? Multa. Cabe suspensão condicional do processo. Entendimento do STF. Ok? Requisitos para suspensão condicional do processo. Não esteja sendo processado ou condenado por outro crime. Por outro crime, não falei contravenção. Se estiver sendo processado ou foi condenado por outro crime, aí não cabe suspensão condicional do processo. Ok? Condições da suspensão. Pensa comigo, o que é a suspensão condicional do processo? Como se fosse suspensão condicional da pena, mais ou menos a mesma coisa. Mas, ó, condições. Reparação do dano, caso seja possível reparar o dano. Se for impossível reparar o dano, aí não precisa dessa condição. Proibição, lá no período de prova, ele vai ficar proibido de frequentar determinados lugares. Proibição de ausentar-se da comarca, só poderá se ausentar se o juiz assim determinar, precisa de autorização judicial. Ou comparecimento a juízo. Comparecimento mensalmente. Todo mês ele vai ter que ir lá ao juízo falar, as atividades que eu estou fazendo são essas, estou trabalhando em tal lugar. Todo mês vai ter que ir ao juízo. São as condições da suspensão. Aqui comigo, aqui cai uma questão boa. Se ele não repara o dano porque ele não quer, se ele não repara o dano porque ele quer, ou pratica um crime, o juiz é obrigatório a revogar a suspensão condicional do processo. Ele é obrigatório. Aqui é revogação obrigatória. Revogação obrigatória. Se ele descumpre um desses 3 casos aqui, mais, ou comete uma contravenção penal, aqui nesse caso, o juiz pode revogar a suspensão condicional do processo. Revogação, casos de revogação facultativa. Ok? Casos de revogação facultativa. Normalmente sempre cai uma dessas aqui, ou contravenção, e fala que o juiz é obrigado a revogar a suspensão. Não é obrigado. Aqui é revogação facultativa e não obrigatória. Ok? Continuando, prescrição. A prescrição fica suspensa. Suspendeu o processo, suspende também a prescrição. E por último, extinção da punibilidade. Passado o período de prova, de 2 a 4 anos, a pessoa cumpriu tudinho da suspensão condicional do processo. Chegou lá no final, vamos colocar aqui 4 anos. Depois de 4 anos, cumpriu todos os requisitos. O juiz vai e extingue a punibilidade, ok? Acaba com o processo dele, acaba com a punibilidade. Tranquilo? Para fechar o último ponto, coloca aí, ó, desclassificação do delito. Desclassificação do delito. Lá na sentença, no final de processo, o juiz entende que, na verdade, o crime é um menorzinho, que cabe suspensão. Mesmo lá no final do processo, ele pode aplicar suspensão condicional do processo. Porque, em regra, a suspensão condicional do processo, ela é no início do processo. Vamos suspender o processo aqui no início. Agora, vamos supor que era um caso que não cabia suspensão, e lá no final ele desclassifica o delito. Se ele desclassifica lá no final, cabe a suspensão condicional do processo. Ok?
Com isso eu termino aqui os aspectos mais importantes e interessantes da lei do juizado. Foi um prazer, um abraço e até uma próxima oportunidade.